Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto de hoje é círculo trigonométrico. Esse é um assunto que vai interessar tanto o pessoal que está no ensino médio, que está em contato aí com seno, cosseno, tangente, ângulos, toda essa parte da trigonometria, e também está preocupado com o Enem, com faculdade, porque caem muitas questões sobre esse assunto nessas provas, quanto o pessoal da eletroeletrônica, que já deve ter reconhecido aí, quem está um pouquinho mais familiarizado, com a onda aqui, que a gente chama de senoide. Quando a gente estuda a parte de corrente alternada, a gente vai encontrar uma onda semelhante a essa. Tá? Mas vamos ver o que é essa matéria. Vamos começar tentando traçar uma linha de raciocínio aqui que faça um pouquinho de sentido, para fugir um pouco daquelas fórmulas que normalmente a gente encontra em sites e em livros de matemática. Então, círculo trigonométrico, o que é? Imagina que você vai fazer um círculo, mas o principal, eu acho que está nessa informação aqui. Ó. O que está escrito aqui? Raio igual a 1. O que é um raio igual a 1? O raio a gente lembra que é a distância do centro do círculo, centro da circunferência, até a extremidade. Então imagina que a gente vai fazer um círculo, só que esse círculo ele tem uma distância do centro até a circunferência externa igual a 1. Tá? E esse 1 ele vai ser importante para a gente porque ele vai facilitar um monte de conta que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então a primeira coisa, a gente faz o círculo com raio igual a 1. Tem dois eixos que passam pelo centro do círculo aqui. O eixo que vai aponta para cima aqui, vertical, a gente chama de seno. O eixo da horizontal a gente chama de cosseno. E aí o que a gente pode fazer? Se a gente começar daqui, ó, do canto direito, e começar a caminhar por esse círculo aqui, ó, nessa direção, para cada pontinho que a gente pegar aqui, a gente pode fazer um ângulo com um grau diferente. Então, a gente sabe que aqui a gente chama de ângulo zero, e quando chega aqui na vertical, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando chega na metade aqui vai estar em 45 e chega até 90 aqui. A gente pode continuar e fazer até 180, até 270, mas nós vamos trabalhar hoje de 0 a 90. É suficiente para a gente entender o que a gente quer com relação aí a círculo trigonométrico. Então, quando a gente tem um ângulo aqui, ó, 0, e vamos supor que a gente adote aqui um ângulo de 30 graus, tá? O que a gente pode fazer? Nesse ângulo de 30 graus, eu vou traçar duas retas paralelas aqui. Uma paralela a esse eixo aqui do cosseno, então vou rebater ela aqui, ó. E uma vertical paralela a esse eixo do seno e vou rebater ela aqui. Bom, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que essa distância aqui vale 1. Ou seja, essa distância aqui, desse ponto até esse, vale 1. Porque é a mesma distância. Ó. A gente só mudou a posição aqui desse trecho. Mas ele tem o mesmo comprimento, então ele vale 1 também. Tá? Se a gente analisar só esse pedacinho aqui, ó, a gente pode transportar para cá o que a gente tem aqui? Um triângulo. E é um triângulo retângulo, não é um triângulo qualquer. A gente sabe que o triângulo retângulo ele tem dois lados que formam um ângulo de 90 graus. Então a gente chama esses lados de catetos. Tá? Então esse triângulo aqui, ele vem para cá. Ó. A gente redesenhou ele aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Bom, eu sei que essa distância vale 1. Então, se eu medir essa distância daqui até aqui, vai valer menos do que 1. A mesma coisa vale aqui, ó. Eu sei que essa distância aqui, ó, esse raio, ele vale 1. Então, se eu medir daqui até aqui, vai valer menos do que 1 também. No caso do 30 graus, eu sei que essa distância vai dar bem na metade aqui, ó. Se eu fizer um ângulo de 30 graus, sempre, independente aqui, a gente usou o raio 1 para facilitar, mas a gente pode usar qualquer raio, qualquer circunferência de qualquer tamanho que você fizer, sempre que você fizer um ângulo de 30 graus, isso aqui vai ficar bem na metade, então você vai ter um pedaço para cá e um pedaço do mesmo tamanho desse eixo aqui para cima, tá? Quando a gente analisa isso no triângulo, o que a gente está dizendo? Bom, eu posso dizer que essa relação desse ângulo com esse lado aqui é o seguinte.
é esse lado, que é a mesma altura daqui, dividido por 1, que é a hipotenusa. Só que assim, o que a gente divide por 1 não é ele mesmo? Então, qualquer valor que eu tiver aqui em cima dividido por 1 não vai dar o valor mesmo? Então, por isso que a gente adotou o raio igual a 1, para ficar mais fácil aqui. Então, a gente tem essa altura espelhada aqui, é a mesma altura. Então, eu posso dizer que o seno de 30 é cateto oposto, que é essa altura, que é a mesma dessa, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui vai valer 1. Então, sempre vai ser o cateto oposto mesmo. A mesma regra vale para o cosseno, considerando esse lado de baixo, considerando esse outro eixo. Então, para o ângulo de 30 graus, qual que é o valor, qual que é a relação desse ângulo de 30 com esse lado aqui, ó? É a distância daqui até aqui. Eu sei que aqui vale 1, então aqui vai valer menos que 1. Vocês sabem que esse valor aqui a gente pode procurar numa tabela aí de senos e cossenos, e ele pode dar esse valor tanto no formato de raiz, quanto num número, 0, qualquer coisa. Agora, ele é menor do que 1. Então, como que os livros de matemática normalmente mostram isso pra gente? Eles falam que o cosseno é o cateto adjacente, quer dizer, o cateto que está do lado do ângulo aqui, ó. Então, é essa distância aqui, dividido pela hipotenusa. Mas quanto vale a hipotenusa aqui no nosso exemplo? Não vale 1? Então, sempre vai ser o valor desse cateto mesmo, que é essa distância aqui, ó. Tá? Então, isso vale para qualquer ângulo que a gente fizer nessa circunferência. Tá? Como a gente está trabalhando aqui, a gente pode colocar 60 graus também. Vamos aumentar aqui, ó. Do 30 a gente vai para o 60. Podia pegar no 45, bem na metade. O 45 ele tem uma questão interessante, porque se a gente pegasse o 45 aqui, ó, o mesmo valor, se a gente projetar aqui, ó, ele vai ser o valor que vai projetar aqui. Então, essa distância aqui e essa distância aqui vão ser iguais. Por quê? Porque ele não está exatamente na metade, né? Aqui, daqui até aqui, no 90, o 45 não é exatamente a metade. Então, a relação aqui, ó, vai ser igual. Esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, seno de 45 vai ser igual o cosseno de 45. Quando você procurar numa tabela, ou quando você fizer essa relação aqui. Aí a gente pode fazer isso para os 60 graus, né? A gente vai ter aqui, nos 60 graus, um ângulo mais próximo do 90. Então, o que acontece? Quanto mais próximo do 90, o que vai acontecendo com a relação aqui do cosseno? Ele vai diminuindo. Esse lado aqui, você vê que ele vai diminuindo. Ó. O 30 estava aqui. O 60, ele diminuiu. Esse lado aqui diminuiu. Tá? Em compensação, o seno aumentou. Ó, no 30, o seno estava aqui. No 60, olha o seno para onde foi. Ó. Ele estava aqui e veio para cá. Então, ele vai aumentar. Então, a gente pode até considerar os dois extremos aqui. Se a gente tiver um ângulo de 0 graus, quanto que vai valer o seno? Bom, o ângulo de 0, eu vou rebater aqui, é 0 mesmo. O seno é 0. E o cosseno desse ângulo? Ângulo 0, cosseno vale 1. Se a gente fizer isso para o ângulo de 90 graus, quanto vale o seno de um ângulo de 90? Ó, se o ângulo é 90, o seno é todo esse lado aqui. A gente não falou que é a circunferência de raio 1? Então esse lado todo vale 1. E o cosseno vale 0, porque o ângulo é 90. Tá? Então, toda relação que a gente fizer com triângulos retângulos dentro do círculo trigonométrico vai obedecer essa linha de raciocínio. Tá? Se você sempre lembrar que o raio vale 1 e que aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno, você não precisa nem se preocupar com as fórmulas, porque você vai deduzir isso. Lógico que, para quem vai fazer vestibular, é importante aí ter uma linha de raciocínio mais rápida, porque você ganha tempo nas questões. E as fórmulas não são tão difíceis assim de decorar. Mas você entendendo isso, fica bem mais fácil de visualizar algumas respostas. Ok? Aí a gente passa para esse daqui. O que é essa senoide? A senoide nada mais é, ou a cossenoide, que é essa onda vermelha aqui, que é igualzinha a outra, parece que ela só está um pouquinho para lá. Mas o que são essas ondas?
A senoide nada mais é do que ângulo por ângulo que a gente vai marcando aqui, ó. Então imagina assim, o seno, a gente falou que num ângulo de 0 graus, o seno valia 0. Então aqui seria o ângulo e aqui seria de 0 até 1. Então, olhando a onda azul, se a gente começar com um ângulo de 0 graus, o seno vale 0. Vamos supor que a gente faça de 1 em 1 grau. Então, valor de 1 grau aqui. O seno vai dar um pouquinho maior. A gente vem e anota ele aqui, ó. Aí, 2 graus, o seno dá um pouquinho maior. 3 graus, 4 graus, 30 graus, que foi o exemplo que a gente usou. Quanto que vai dar o ângulo? O seno? 30 graus a gente sabe que dá meio. Então, aqui no 30, deu meio. Ó, de 0 até 1 vai dar exatamente na metade aqui. Se a gente continuar aumentando aqui, 45 graus, 60 graus, o seno vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que ele não aumenta como uma reta. Ele aumenta e faz essa curva aqui até chegar no 90 graus. E em 90 graus o seno vale 0. Se a gente fizer o seguinte, continuar 91, 92, 93, o que vai acontecer com o seno? Ele não chegou em 1? 91, 92, 93, o seno não vai diminuir aqui, ó. Esse valor não vai... Então, de 1 ele começa 0,9, 0,8, 0,7. São números quebrados, tá? Mas, então ele vai diminuindo aqui, ó. Até chegar em 0 de novo. Então, em 180 graus, o seno vale 0. Se a gente fizer a mesma coisa aqui pro lado de baixo, vai ser o mesmo jeito, por isso que a gente desenhou pro lado de baixo aqui. Porque aí o seno vai valer negativo. Ele continua aqui no círculo valendo de 0 até 1. Mas aqui a gente diz que ele vale menos 1. Para quê? Só para indicar que ele está desse lado do círculo trigonométrico. Tá? Mesma ideia vale para o cosseno. Cosseno de 0 não vale 1? Então, o cosseno de 1 grau já vai dar um pouquinho menos de 1. Cosseno de 2 graus, menos ainda. 3 graus, menos ainda. 30 graus vai dar aqui. 60 graus, ó, tá diminuindo. Ó, era de 0 até 1, ele tá até chegar em 90, que é 0. 90 é 0. E aí a onda aqui a gente dividiu em 0, 90 graus, 180, quando deu essa meia volta, 270 e 300 quando deu a volta completa. Ok? Isso também pode ser representado pelo π. Né? Vocês conhecem o π? Aquela letra grega que vale 3,14159, não tem fim essa letra, esse valor. Então, por que vale esse valor? Porque se você pegar isso aqui e fizer uma relação de quantas vezes o raio estica isso aqui, pega esse meio arco aqui, ó, estica ele, transforma ele numa reta. Quantas vezes o raio cabe aqui, ó? Cabe uma vez, raio 2, raio 3 e mais um pouquinho. Na minha escala aqui não ficou boa, né? Mas seria uma vez o raio, 2 vezes o raio, 3 vezes o raio, e aqui seria esse 0,14159, não sei o que, não sei o que. Então, por isso que o π tem esse valor. E aí a gente fala que daqui até aqui, a gente tem o valor de π. Então, aqui é metade do π, é π sobre 2. Aqui é 3π sobre 2. Aqui é 2π. E assim vai. Que aí começa a falar em radianos. Tá ok? Então, com isso em mente, eu acho que fica mais fácil da gente entender sempre que aparecer aí um seno ou um cosseno para a gente poder trabalhar com círculo trigonométrico. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.